Bonjour, eu sou Ângela Perricone ou Ângela Pastura, como vocês preferirem. Eu sou professora há mais de 40 anos, há 41 anos, exatamente. Fui professora do município do Rio de Janeiro, uma escola de vida para mim, um prazer. Depois fui professora da Aliança Francesa e agora sou professora da PUC-Rio e é a minha vida. Estar com os meus alunos é um prazer, é só superado quando eu estou com meus filhos e meus netos. Eu adoro o que eu faço, sinto muito prazer de compartilhar com os meus alunos esse meu o prazer de dar aula, o prazer de ensinar a língua francesa e aprender, porque o tempo todo que a gente vai ensinando, a gente aprende. Todo professor sabe disso. E há um verbo em francês chamado apprendre, que eu adoro, porque ele significa aprender, ensinar, saber. É um verbo completo, porque o professor aprende quando ele ensina. Então, como diz o próprio nome da minha editora, né, Campos Elsevier, non solos, a gente nunca está sozinho. Em sala de aula, esse compartilhar com o aluno, das minhas anotações diárias, dos meus bloquinhos, foram saindo os livros. O primeiro, Francês Urgente para Brasileiros, é exatamente isso. São as dúvidas que eu mais notei na sala de aula. Por exemplo, palavras que um acento e tudo se transforma. Uma palavra como, por exemplo, sur, se você coloca o acento circunflexo, significa certo, seguro. Se você tira o acento, ele já é a preposição sobre. A palavra, por exemplo, tâche, com acento circunflexo, é tarefa, encargo. Sem acento circunflexo, é mancha. E outras, du, com acento circunflexo, é o participe passé, é o participe passado do verbo devoir, devido. E sem acento circunflexo, é o article contracté, du, do, ou o artigo partitivo. Essas são outras dúvidas que aparecem. Os adjetivos possessivos, son, sa, se e leur. Esse emprego traz dúvidas e eu procurei explicar nesse livro, tirar essas dúvidas. E também procurei colocar uma parte de pronúncia. O livro tem os desenhos para o aluno, quando lê, ele lembrar como ele pronuncia. Assim como eu ponho em sala de aula, no quadro negro, aqui está no livro. O passé composé, que a dificuldade maior dos alunos é saber quando é auxiliar être, quando é auxiliar avoir. Por isso, eu fiz... isso foi um trabalho mesmo muito interessante, porque junto com os alunos nós conseguimos chegar e agora eles já conseguem saber quando o verbo está na colina e eles já sabem que aí o auxiliar é o être. Quando vocês forem ver o livro, vocês vão ver isso. Um outro capítulo desse livro que também eu gostei muito de fazer foram os faux amis, falsos amigos, se é que isso é possível, né? Mas no sentido de que aquela palavra que você pensa, isso eu sei, é igual português. Mas desconfie, porque não é. Um exemplo, depuis, não é depois, é a do verbo haver, é desde. Por exemplo, morne. Isso eu sei, Ângela, isso é morno. Não é triste. Principe, não é príncipe. Príncipe é prince, le prince. Princípio é princípio. E outras, muitas outras, por exemplo, truculent. Truculent, a pessoa pensa logo numa pessoa grosseira. Não é, é estranho. Um personagem truculent é um personagem estranho. E também nesse livro eu coloquei uma gramática, digamos, essencial, porque livros de gramática em francês, todos sabemos que há muitos. Então, não há necessidade. Eu só coloquei aquele mais necessário para o aluno. E acrescentei algumas músicas, algumas poesias, com as devidas traduções. Porque a gente não vive sem música e poesia. Nós sabemos disso. O segundo livro, que foram as 1.500 palavras indispensáveis em francês, passou de 1.500 e nós sabemos que passa muito mais, indispensáveis são muito mais, mas vamos dizer
aquelas que vocês precisam saber. Estão mais habituados, mais familiarizados. E esse vem com o CD-ROM. Então, se vocês colocarem no computador, as palavrinhas vão entrando com o som, a devida explicação, a tradução, o emprego numa frase. Esses são os 1500. O outro é como dizer tudo em francês em viagens. Então, como o nome diz, ele é um auxiliar. Né? Desde que você chega ao aeroporto, ao hotel, você vai fazer uma reserva, o que falar com o concierge, que é a pessoa que te recebe no hotel, como você deve se dirigir às pessoas, qualquer informação que você for pedir, de um quarto no hotel, um dicionário numa livraria, uma roupa, qualquer coisa, você começa com s'il vous plaît, je voudrais, por favor, eu gostaria, je voudrais, sempre. Je voudrais savoir, eu queria saber où est la cathédrale Notre-Dame, onde é a catedral. Então, são dicas do dia a dia. O quarto livro que está saindo agora, semana que vem, na segunda quinzena de junho, é o Aprimorando o Seu Francês. Nesse, como o nome diz, eu já parto do início, que você já tem alguma noção, claro, e eu acrescento uma dificuldade, que é o argot, dificuldade que eu digo assim, de você compreender os jovens, compreender essa linguagem do dia a dia, nos filmes, numa conversa com o francês, que às vezes ele vai empregar termos, como nós empregamos aqui, numa linguagem mais familiar, mais coloquial, e eu faço uma listagem dessa, além do argot, que é a gíria, também do verlan, que é você falar a palavra ao inverso. Por exemplo, femme. Os jovens dizem meuf. Mec, que é o cara, eles falam que me. Então, isso é como se fosse assim, para não serem entendidos. Um jargão mais desse jeito. Nesse aprimorando também, eu coloquei expressões francesas, que nós usamos muito, e que é importante vocês terem o correspondente em português, expressões francesas, e fui listando pelas partes do corpo. Eu comecei, por exemplo, pela cabeça, né? Por exemplo, un coup de tête, é uma cabeçada, e depois com as partes do corpo, depois com verbos, uma listagem bem grande de expressões francesas comuns. Eu gostaria, tudo isso para dizer para vocês que eu tive um grande prazer ao escrever os meus livros, como é o mesmo prazer que eu tenho de estar em sala de aula. Espero que vocês aproveitem a leitura. Eu estou à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. O meu e-mail, o meu telefone estão aqui na editora. Vocês podem me escrever. Se não entenderem alguma coisa que está no livro, não entendi isso que você pode. Eu estou disponível sempre. É um prazer. Não é um encargo, uma coisa chata. Não é. Podem estar certo disso. Me sinto muito bem de saber que alguém está lendo o livro e apareceu aquela dúvida e entra em contato comigo, me mande um e-mail e eu vou ter muito prazer. Alors, au revoir et merci beaucoup.